Não, porque é o seguinte, ontem à noite, lá na HG Play, eu falo da HG Play aqui porque eu falo da Band lá, eu informei que o Barba estava irritado, incomodado com a falta daquilo que ele pediu algumas vezes antes da parada para a Copa. Eu não duvido que daqui a pouco alguém venha aos microfones, às câmeras, para dizer que não, está tudo alinhado, porque o discurso do Paulo Brax, do Guilherme, do Pedro Daniel, do Paulo Brax e do Guilherme, você viu que é algo alinhado. O Barba a gente ouviu antes da parada, mas eu não duvido que daqui a pouco ele venha dizendo que está feliz, que está tudo bem, que ele está recuperando os jogadores e que não tem o menor incômodo com essa situação do Atlético. Veja bem, estou falando disso hoje. Só que ontem, quando eu dei essa informação do incômodo do Barba, você também apurou a informação. Eu confirmei a sua informação de que ele estava incomodado, eu fui atrás de um jogador e falei, cara, procede isso aqui, porque uma pessoa do programa disse que ele estava incomodado e tal, ele está incomodado. E essa pessoa, que é uma pessoa importante do elenco, um dos líderes, me disse, sim, cara, ele está preocupado, incomodado. Então é isso, você também confirmou a informação, né, galera? E eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Só você ver a postura dele nas coletivas, quando ele expôs a necessidade de reforço. E eu me lembro muito bem, nós passamos aqui semana passada a coletiva. 2 sonoras, né, Breno? Que ele disse, né? Eu vou entregar para a diretoria o nome de alguns jogadores. E aí cabe à diretoria entender qual que é o passo que ela quer dar, financeiro ou não, até entender aonde eles querem chegar, o que eles pretendem. Então, quer dizer, ele está transferindo a responsabilidade para a diretoria. Eu vejo uma necessidade. Para mim ter um time. Agora depende do que vocês querem. Você quer ser campeão de uma Copa do Brasil? Eu vou te dar aqui o que eu necessito. Você quer só uma vaga para Libertadores? Então, quer dizer, o que a diretoria almeja. Agora, é claro que na hora que forem responsabilizar ele, ele vai dar um retorno em cima disso. Se alguém for depois cobrar dele, é lógico que ele vai falar assim, olha, eu coloquei aqui para vocês o que eu tenho em mãos, o que eu necessitava, vocês não me deram, então tá aí o que eu posso fazer. Cara, ninguém faz milagre, não adianta a gente falar isso, né? O Barba não vai fazer milagre só porque ele tem 30 dias para poder treinar um time. Eu trouxe, inclusive, falei hoje, na minha live lá no meu canal, o Atlético precisa de um aproveitamento de 66% no Campeonato Brasileiro para atingir a meta de 64 pontos, que seria se classificar na Libertadores, ficar entre os 5. Seria o quê? Você conseguir 40 pontos em 60 que o Atlético vai disputar. Sabe quem conseguiu isso até agora, HG? Esse percentual no Campeonato Brasileiro? O Flamengo. O Flamengo tem um percentual de 66% de aproveitamento e o Palmeiras tem 75%. Ou seja, cara, o Atlético vai ter que remar muito agora nessa segunda etapa. Mais um jogo do primeiro turno e o segundo turno todo. E aí, com esse elenco que tem 44% de aproveitamento, será que ele vai conseguir? Eu tenho a minha desconfiança, eu sinceramente não acredito que consiga atingir 66% de aproveitamento, principalmente agora que os demais clubes vão se preparar, vão se reforçar, né? Já tem ali um elenco mais, assim como o Barba teve 30 dias para se preparar, os outros clubes também tiveram. Então, cara, eu acho que nós vamos chover no molhado, vamos continuar falando isso, por mais que a diretoria do Atlético tenha colocado que vai trazer só oportunidade de mercado, vão ficar chateados que a gente está aqui falando isso, fomentando, mas é uma necessidade nítida que todo torcedor vê. O Atlético precisa de reforço, não adianta. E só, Rap, você também sabe disso. Daqui a uma semana, faltam 7 dias, eu estou na contagem regressiva aqui, Rap, todo dia falando, vai ser o mesmo time que vai enfrentar o Bahia, o mesmo time que terminou a parada. Não vai ter nenhuma mudança, tá nítido isso. Quando eu fiz essa conta dos 64 pontos, aí eu entrei lá no simulador, lá no canal. Aí eu fui fazer, o Galo vai ganhar esse, coloquei o Galo ganha todos em casa. Não dá. Se o Galo ganhar todos os jogos em casa... Não, o Galo precisa de 14 vitórias. Ele não consegue. Ele não joga 14. Olha isso. Se ele ganhar todas em casa, ele não consegue chegar nessa pontuação. E o que o Breno falou agora é muito relevante. E porque... nunca nenhum time fez nos pontos corridos. É o que eu tô querendo mostrar, isso, a impossibilidade desse fato acontecer. Porque por mais que você melhore o time, vamos supor que o Atlético acerte na veia das oportunidades do mercado, daquelas contratações que surpreende, que os caras jogam pra cacete e tudo mais acontece. Você não consegue bater essa pontuação. Então a grande realidade é que o Atlético ele vai mirar um G6, um G7, se conseguir trazer os atletas. Porque os que estão aí, eu falo categoricamente o seguinte, não é questão de treino. Vamos supor o seguinte, dentro de um 0 a 10 aqui para entender o que eu quero dizer. O Atlético chega, o Atlético hoje é 6, nota 6. O Barba, se treinar muito bem, tudo der certo com essa turma que tá aí, vira 7. E para você chegar nesse objetivo, você precisa ser 9. Para você alcançar esse objetivo de ganhar todas em casa e mais alguns jogos fora. Para você bater esse objetivo, salvo engano, você tem que ganhar todas em casa, mais 3 fora. Então, assim, é completamente inviável essa situação que nós nos colocamos. Nós, que eu falo, a instituição, né? A diretoria se colocou. Agora, o Barba estar insatisfeito é óbvio, porque o motivo é muito simples, ô Elton, para pensar. Mesmo que chegue esses 3 atletas, vamos lá, vai chegar um meia, 2 atacantes, beleza. Como é que vai estar o condicionamento físico dessa turma? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que tem que ser feita, além do condicionamento físico, a qualidade.
Terceiro, vai ser igual o Minda e o Cassierra, que tem que ter período de adaptação. Então são tantos fatorizinhos que ainda vão analisar que se os caras já tivessem chegado um pouco mais cedo, eu digo, por exemplo, semana passada, o Barba tinha 2, 3 semanas com o cara, mais a primeira semana do primeiro jogo e podia encaixar hoje o Marcelo Paz estava no jogo aberto, né? Que hoje é o VP de negócio do Corinthians. Aliás, VP de negócio não, o diretor de futebol do Corinthians. E aí ele começou a dizer, perguntado sobre reforço e tal. O Corinthians está com 2 transfer bans, né? Problemas graves lá, financeiros e tal. Ele falou, agora que o mercado está começando a se aquecer, mas o mercado, para quem está precisando, para quem precisa muito contratar, quando o mercado se aquecer, você já tem que estar com o seu motor ligado há muito tempo atuando. Eu não sei se os nossos estão. Quero falar sobre isso de Atlético mais com vocês, de Cruzeiro também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A gente falando aqui sobre esse negócio de mercado, não sei o que e tal. E aí eu tive a curiosidade de abrir aqui agora a internet e puxei os campeões brasileiros dos últimos 10 anos. Nós estamos falando de reforços aqui. Por quê? Porque quando você tem um bom elenco, você consegue ter projeção positiva ou não, né? Então hoje eu olho para o Atlético e olho até para o Cruzeiro, que tem hoje um elenco mais qualificado, etc e tal. Eu olho, embora no brasileiro estejam no mesmo número de pontos, eu olho para o Atlético e Cruzeiro hoje e não consigo vê-los brigando cabeça a cabeça com Flamengo e Palmeiras. Pode acontecer? Pode, como aconteceu nos últimos 10 anos. Palmeiras foi campeão em 16. O Corinthians em 17, quebrou o ritmo. Depois o Palmeiras foi campeão de novo. Aí depois Flamengo. Aí depois veio o Galo. Aí depois Palmeiras. Aí depois veio o Botafogo. Aí no passado foi o Flamengo. Você está entendendo que há uma hegemonia de Flamengo e Palmeiras? Por que há uma hegemonia de Flamengo e Palmeiras? Porque tem dinheiro. Porque tem orçamento, um orçamento de 2 bi, o outro orçamento de 1 bi 300. Então não se faz futebol para brigar na cabeça se não for com dinheiro. Atlético não vai ter. Portanto, o Atlético no Campeonato Brasileiro vai brigar por vaga. Porque hoje existem plataformas de disputa no futebol brasileiro. Por títulos. Flamengo, Palmeiras, falando de Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. O resto é por vaga e um ou outro pode biscoitar alguma coisa aí, né? De repente encaixa. Eu acho que não biscoita mais. Eu acho porque muito se você analisar desde 2018, é só dinheiro. Agora, o Atlético ganhou em 21, dinheiro. O Botafogo ganhou, dinheiro. Isso, sem dinheiro. Você não faz futebol. Agora, Copa não. Copa é diferente. Copa pode dar. Um questionamento assim. Vamos lá, vou pegar o Cruzeiro do ano passado. O Cruzeiro não colocou a mesma carga de investimentos que Palmeiras e Flamengo, que não tem condição de fazer isso, certo? Mas o Cruzeiro teve um time organizado, teve um trabalho. Então, assim, eu não estou tirando a situação do dinheiro. Mas quem tem menos dinheiro, e são todos, né? Não tem ninguém que se equipara a Flamengo e Palmeiras. Você tem que começar, primeira coisa, você tem que ser mais forte, constituir um trabalho de base e captação gigante. Não adianta olhar para 27. Os clubes precisam de olharem agora como tentarem ser mais competitivos contra Flamengo e Palmeiras daqui a 3 anos. Sobre isso. Você entendeu? Porque se quiser ser competitivo com eles no ano, realmente, só através... O Botafogo foi lá, 24 peitou, o Atlético em 21 dava perspectiva de que... O Atlético foi 20 e 23, terceiro. Não, sim. É porque eu considero que o fio do Atlético virou depois de 24. Sim. Ali, para ele seguir de novo mais 3 anos competindo lá em cima, ele precisava de ter passado por uma reformulação que não aconteceu. Exato. Ponto. O Botafogo bateu lá em cima. Então, HG, o mercado desses times tem que ser muito assertivo. Por isso que é uma coisa que a gente cobra especificamente do Atlético. Quando o Atlético investe 130 milhões de reais na primeira janela, cara, a gente sabe que eles são capacitados, são seres humanos, mas diante dessa exigência, você tem que errar muito pouco. A margem é muito pequena. É muito pequena, você não pode errar. Assim, tem que ser uma margem de, cara, talvez 20% de erro seja muito ainda. Vai piorar, porque com fair play financeiro, os clubes que têm o faturamento maior vão distanciar mais ainda. A questão do Palmeiras e do Flamengo vai distanciar. Breno. Você pode ter certeza. Inclusive, eu não entendi essa questão do fair play, porque você pode gastar um percentual de acordo com a sua receita. Então, quer dizer, quem tem mais receita tem um percentual maior que você pode ter de gastos, inclusive, para reforço e tudo mais. E aí? Aí é uma parte ruim, tá, Breno? Na minha opinião, eu li muito também a respeito, estou lendo, buscando entender mais. Aí é uma parte ruim com relação ao Atlético, no sentido de não ter feito a RJ lá atrás, tá? Porque igual o Cruzeiro, como fez... Eu não estou falando que era perfeito fazer a RJ. Ontem a gente trouxe a informação aqui que, em primeira mão, né, que o Atlético estaria já com essa promoção inédita de trazer 5 mil torcedores que nunca foram à Arena MRV, e o torcedor tem até amanhã para fazer o cadastro ou no site do Galo na Veia, para ter aí um programa de sócio, pode ser o gratuito, inclusive, o Galo na Veia da Massa, e também o cadastro da biometria facial.
quem nunca foi na Arena MRV pode se candidatar na sexta-feira pela manhã, 9 horas, para esses ingressos, setores Inter-Oeste e setor Inter-Leste. E vamos trazer aqui na turma do bate-bola um trecho do bate-papo que eu tive hoje com o Márcio Freire, VP de Negócios do Atlético, porque além desta novidade, o Galo está também com outras para serem lançadas também para o torcedor. Uma delas, a volta do Galo na Veia, o GNV Black. Eu acho que esse exercício de ouvir a torcida, né, ouvir a torcida de forma geral, mas também por meio do Conselho da Massa, ele nos trouxe muitas ideias diferentes e, eventualmente, resgates de coisas que funcionaram muito bem no passado e hoje em dia não estavam sendo implementadas. O GNV Black é um exemplo disso. Então, novidades boas que, para as próximas semanas aí, a gente vai ter a volta do GNV Black. Então, aqui eu estou dando um spoiler já dessa volta. A gente vai fazer essa volta, essa campanha de forma estruturada, né? A gente vai trazer aqui mais detalhes à frente, mas sim, Cláudio, a gente tem não só a possibilidade, como a certeza de que isso vai voltar agora no segundo semestre. Acho que, dentre elas, outras iniciativas relacionadas ao Galo na Veia, né? O cessionário de cadeira cativa e de camarotes na Arena, ele também nos pedia para participar do GNV, participar das experiências do GNV, e ele vai ter essa possibilidade. A gente vai lançar um Galo na Veia específico para esse público também, entre outras iniciativas, né? Eu não sei se vocês viram, mas o Galo lançou o Galo Experiências. Quando você entra ali no Galo Experiências, você vai ver outras experiências que porventura não estavam acessíveis de forma transparente, aberta ao público, que agora estão num site consolidado com as experiências que hoje o torcedor ele pode ter com o clube, né? Então, várias iniciativas que vão acontecer agora. Eu falo que os próximos 45 dias eles vão ter muitos lançamentos de coisas diferentes. Um outro tema é o Manto da Massa, né? A gente, ao longo do tempo, recebia uma demanda para ter o Manto da Massa com o nosso fornecedor de material esportivo oficial do clube, e a gente vai ter a Nike conosco aqui no Manto da Massa. Então essa é uma novidade muito legal, com a participação da massa como a gente nunca teve antes, né? De forma muito direta, e escolher o que ela realmente quer naquele manto ali. Então, novidades para os próximos 45 dias vão ser muito intensos do ponto de vista de lançamento de coisas legais para o torcedor, porque a intenção aqui é gerar o maior valor possível para o torcedor. A área de negócio ela é feita para isso, né? Porque a gente quer gerar valor para o torcedor, e a gente vai fazer o máximo que a gente puder para que isso aconteça. Obrigado, tá aí o Márcio Freire. Algumas novidades importantes aí, ditas por ele, Cirilo. E houve sim um impacto nesse período de Copa do Mundo, né? 50 dias sem jogos, então o clube vai buscar alternativas para arrecadar mais valores, inclusive com o aumento de eventos na Arena MRV. Essa é uma prioridade aí do departamento do Márcio Freire, que é a questão dos negócios, Cirilo. Sempre muito importante, Cláudio, e importante trazer, né, Marques, o torcedor cada vez mais para perto. É melhor para o torcedor, para o clube, para o jogador, para todo mundo que o torcedor esteja mais perto, né, Marques? São boas novidades, né, Cirilo? Eu costumo dizer que o Galo é para todos, de todos, né, que gostam do Atlético, né? É do rico e é do pobre. É do pobre e é do rico. É de quem caminha aí no meio dessa turma também. É para todo mundo, entendeu, Cláudio? E a Arena, cara, assim, tem muitos setores. Está gigantesco, para quase 50 mil pessoas. Imagina, dá para você atender todas as camadas da sociedade ali, que o Galo trabalhe sempre pensando com esse viés também, entendeu, Cirilo? Trazer todos os atleticanos para dentro da sua casa, independentemente da sua questão financeira.